Continuando o capítulo 23 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Acima do opróbrio. Assim como por seu amor nos escolheu, na verdade ele nos tomou para si próprio como propriedade dele, nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, consagrados, separados para ele e irrepreensíveis perante ele e em seu amor. Efésios 1:4. Essa é uma passagem maravilhosa. Nela, o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós. Que saibamos que somos amados, especiais, valiosos e que deveríamos ser santos e irrepreensíveis e estar acima do opróbrio. Naturalmente, deveríamos fazer o possível para vivermos em uma vida santa, mas, graças a Deus, quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis, acima do opróbrio e tudo nele. Sem opróbrio ou censura. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, sem repreender nem censurar, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Essa é outra grande passagem que nos ensina a receber de Deus, livres de qualquer vergonha. Tiago tinha estado falando às pessoas que estavam experimentando provações e agora ele está lhe dizendo que se precisassem de sabedoria na situação deles, deveriam pedir a Deus. Ele lhes assegura que não os repreenderá nem censurará, ele simplesmente os ajudará. Você jamais atravessará um deserto sem uma grande ajuda de Deus. Mas se tiver uma atitude negativa sobre si mesmo, mesmo que ele tente ajudá-lo, você não a receberá. Se você desejar ter uma vida vitoriosa, poderosa e positiva, não pode ser negativo sobre si mesmo. Não olhe apenas para quão longe terá de ir, mas para quão longe já chegou. Considere seu progresso e lembre-se de Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Pense e fale positivamente sobre si mesmo. Capítulo 24. Por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Mentalidade de deserto. Vendo-o João, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça, sobreviva até que eu venha, que te importas? Quanto a ti, segue-me. João 21, 21, 22. Em João 21, Jesus estava conversando com Pedro a respeito da dificuldade que ele teria de suportar para servi-lo e glorificá-lo. Assim que Jesus lhe disse essas coisas, Pedro se voltou, viu João e imediatamente perguntou a Jesus qual era sua vontade para ele. Pedro queria ter certeza de que, se ele ia passar por dificuldades, então João também iria. Como resposta, Jesus polidamente disse a Pedro que cuidasse da vida dele. Tomar conta, ter nossa mente na vida dos outros, nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto. Tome cuidado com o ciúme e a inveja. O ânimo sereno, uma mente e um coração calmo e imperturbáveis é a vida do corpo, mas a inveja, o ciúme e a ira é a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. A inveja levará uma pessoa a se comportar de uma forma insensível e áspera, às vezes até animalesca. A inveja levou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Eles o odiavam porque o pai deles o amava muito. Se há alguém em sua família que parece receber mais atenção do que você, não o odeie. Confie em Deus. Faça o que ele lhe pedir para fazer. Descanse nele para receber favor, e você terminará como José, extremamente abençoado. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define a palavra grega traduzida como inveja como
o sentimento de descontentamento produzido ao se testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade dos outros. Ciúme é definido pelo Webster como sentimento de inveja, apreensão ou amargura. Segundo, interpreto essa definição como o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ressentimento do sucesso de outra pessoa que nasce do sentimento de inveja. Não comparar e nem competir. Suscitaram também entre si uma discussão acirrada sobre qual deles parecia ser e era considerado o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, reinando como imperadores, deuses sobre eles. São chamados benfeitores e praticantes do bem, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige e lidera seja como o que serve. Lucas 22, 24 e 26. Quando eu era jovem, tinha muitas lutas com o ciúme, a inveja, a comparação. Essa é uma característica dos inseguros. Se não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como um indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e estar se dando bem. Aprender que eu era um indivíduo, que Deus tinha um plano único e pessoal para a minha vida, tem sido, com certeza, uma das mais valiosas e preciosas liberdades que o Senhor me deu. Estou segura de que não preciso comparar-me ou comparar o meu ministério com ninguém. Sou sempre encorajada de que há esperança para mim quando olho para os discípulos de Jesus e percebo que eles lutaram com muitas das mesmas coisas com as quais eu luto. Em Lucas 22, encontramos os discípulos discutindo sobre qual deles era o maior. Jesus lhes respondeu dizendo que o maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor ou aquele que desejava ser um servo. Nosso Senhor gastou grande parte do seu tempo para ensinar seus discípulos que, na vida do reino de Deus, é geralmente o oposto da forma do mundo ou da carne. Jesus ensinou-lhe outras coisas, como: muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos 10:31. Regozijem-se com alegria com aqueles que são abençoados. Lucas 15:6-9. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. Mateus 5:44. O mundo diria que isso é tolice, mas Jesus diz que é o poder real.